O apóstolo André foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo para serem seus discípulos mais próximos e colaboradores durante seu ministério na terra, de acordo com o Novo Testamento da Bíblia. André era natural da cidade de Betsaida, na Galiléia, e era irmão de Simão Pedro, também um dos apóstolos de Jesus. Antes de conhecer Jesus, André era pescador juntamente com seu irmão. Acredita-se que ele tenha se juntado a Jesus logo após João Batista ter apresentado Jesus a ele como o Cordeiro de Deus. Embora André não seja tão proeminente quanto Pedro ou João no Novo Testamento, ele desempenhou um papel importante em vários episódios da vida de Jesus. Por exemplo, foi ele quem apresentou Pedro a Jesus, quando ambos eram discípulos de João Batista, João capítulo 1, versículos de 40 a 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar, e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: "Havemos achado o Messias", que, traduzido, quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: "Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas", que quer dizer Pedro. Além disso, André também foi responsável por trazer um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão durante a famosa multiplicação dos pães, João capítulo 6, versículos 5 a 9. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: "Onde compraremos pão, para estes comerem?" Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: "Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos?" Após a morte de Jesus, André é brevemente mencionado nos Atos dos Apóstolos como estava presente com os outros apóstolos após a ascensão de Jesus ao céu e como um dos que oraram no cenáculo antes do Pentecostes, Atos capítulo 1, versículos 13 e 14. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, e Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. De acordo com a tradição cristã, André pregou o Evangelho na Grécia e na região do Mar Negro, e é considerado o fundador da Igreja Ortodoxa naquela região. Acredita-se que ele foi martirizado em Patras, na Grécia, onde foi crucificado em uma cruz em forma de X, que ficou conhecido como Cruz de Santo André. Em resumo, o apóstolo André foi um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo e desempenhou um papel importante na história do cristianismo primitivo, tanto como seguidor de Jesus quanto como missionário e mártir.